Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, queridos seguidores. Quarta-feira, 28 de outubro, 12h07. É chegado o momento do projeto que tanto amo entregar, colocar no mundo, compartilhar com vocês. Hoje, tendo a honra, a alegria, a grandiosa satisfação de receber a maravilhosa advogada, professora da disciplina Direito na Escola, palestrante, sobrevivente do câncer de mama e dona de uma biografia repleta de superação e resiliência. Ela, Denise Torquato, que já está ao vivo, chegou, né? Já chegou, já posso chamá-la para estar ao vivo com a gente. Agradeço o carinho do Pierre, que já se encontra presente, da querida Denise Torquato, que já está aqui, que vai dividir conosco e compartilhar da sua linda história biográfica. Ela vai trazer para a gente um pouquinho, né? Uma hora é muito pouco, então nesse tempo que o Instagram nos permite, ela vai dividir conosco um pouquinho da sua biografia, nos contando a sua história, que é repleta de superação e resiliência. Já vou chamá-la, digitar aqui para as pessoas que estão chegando o tema da live de hoje, que é a biografia da Denise Torquato. Diferente o sobrenome dela, fico até com medo de pronunciar errado. Fixar comentário. Boa tarde, Laila. Muito bem-vinda. Vou chamar a querida convidada. Aguardando, Denise. Olá, Boa boa tarde. tarde! Que alegria! Nossa, muito bom falar com você, muito bom participar com você aqui desse projeto que é tão importante, né? Eu pause para o almoço, ouvir histórias das pessoas e eu me sinto honrada por ter sido convidada para compartilhar minha história aqui com vocês. Foi com muito carinho que eu te fiz esse convite. Na verdade, buscando pessoas inspiradoras para compor o projeto, eu tive referências fantásticas a seu respeito, Denise. E as pessoas que te conhecem e que têm, né, uma relação comigo, disseram referências fantásticas, é o que eu posso dizer. Referências que me emocionaram, que me fizeram buscar você, fazer contato. Conversamos esses dias, né? Trocamos algumas figurinhas e eu já estava sonhando com este momento. Estava repleta de ansiedade para que chegasse hoje, quarta-feira, 28 de outubro, meio-dia e 7, e poder dividir esse espaço, essa tela com você, que com certeza nos abrilhantará com a sua biografia. Portanto, pause Ai, para o almoço e me conte a sua história, Denise. Ela me inspira. que joia! Gente, eu amo contação de histórias. Quando eu era criança, vou começar assim. Quando eu Sim. era criança, eu amava escutar as histórias das pessoas. Eu sou belo-horizontina, nasci e fui criada em alguns bairros aqui de Belo Horizonte, né? Não morei a vida inteira num bairro, igual o pessoal fala, 30 anos, não. Mas quando eu tinha os meus 8 anos de idade, eu mudei lá para o bairro Madrid, na região do Juliana. Alguns conhecem como Juliana, Madrid. E Sim. lá tinha o lote da casa da minha mãe. Minha mãe é a Ronilce, meu pai é o Adelci, e eu tenho mais dois irmãos, que é o Adson e a Débora. E lá
era um lote grande. Pra você ter uma ideia, tem cisterna lá no lote, porque, né, a água natural, tudo. E no fundo do lote da minha casa, passava um riachinho. Então Sim, eu ia lá e gostava de pegar argila no fundo daquele riacho e ficar fazendo bonequinhos e contando história para eles que e bacana. brincando e usando a imaginação com as coisas que eu tinha no meu quintal. Por exemplo, Perfeito. não sei aqui quem é que gosta de folha de inhame, né? E já Ah, viu a folha de inhame? Ela é enorme, assim, tem o formato enorme. de um coração. Gente, qualquer criança que olha para aquilo vê asas de borboleta. Então, eu gostava de me produzir minha irmã com as coisas que tinham no nosso quintal, que eram as asas de borboleta, que eram, né, pés de manga, e eu brinquei, eu tive uma infância de muitas brincadeiras e imaginação. E hoje eu agradeço muito a Deus por isso, porque quando a gente vê, né, as crianças mais na internet, mais no celular, a gente pensa, nossa, gente, a imaginação é tão importante, a criatividade é tão importante. Às vezes, a gente refazer a nossa história, né, através das brincadeiras é tão importante, porque é brincando que a gente sonha em ser médico, a gente sonha em ser enfermeira, a gente não só sonha, como a gente vivencia como seria se eu fosse. Então você vai fazer um atendimento, você monta todo um balcão, você conversa com as pessoas, você é gentil e você não vivencia só coisas boas, você vivencia também alguém brigou comigo, como que eu reagiria? E você Exato. experimentar essas emoções para a criança é muito importante. Então eu posso dizer que eu tive uma infância muito alegre, muito onde eu pude explorar realmente o mundo. E eu tenho para mim que o mundo ele é para ser explorado, para ser vivido. E eu sou assim, admiro. Eu já vi aqui também que tem aqui na live uma pessoa que é contadora de história. Admiro os contadores de história porque conseguem fazer do Sim. simples algo extraordinário. De repente, uma caneta vira um personagem maravilhoso que faz algo extraordinário. E você, no decorrer da contação de história, você não vê mais uma caneta, você simplesmente vê algo mágico, né? Exatamente. Então, eu sempre gostei, trago as histórias e trago a criatividade e a imaginação para tudo que eu faço na vida. Perfeito. Que, gente, é o que a gente tem de melhor, não é? Eu sempre ouvi falar que quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter criatividade para fazer o melhor possível com os recursos que a gente tem. E aí eu fui aprendendo ao longo da vida que dinheiro não é o dinheiro que faz as coisas. O que faz as coisas é o desejo do nosso coração. Minha mãe sempre falava isso comigo. Linda. Minha filha, o que que você quer na vida? Porque o que faz as coisas é o desejo do seu coração. Você precisa sonhar, você precisa acreditar. Porque se você não sonhar e acreditar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E realmente, quando a gente aplica isso, né, e a gente aprende a sonhar e a imaginar quando a gente é criança. Então deixo aqui o meu abraço a todos os contadores de história, não parem. A contação de história é algo maravilhoso na nossa pátria, né, na nossa nação. Todo mundo precisa. A Wesley entrou aqui. Wesley, que bom ter você aqui, gente. Então, assim, a Daiane minha deve ter sido infância. convidada, Daiane Batista, Wesley, tem umas pessoas diferentes Isso. aí que devem ter sido convidados por você. Muito bem-vindos. Pessoal, Ah, obrigada. A você, Daiane? Daiane Batista. Isso, ela é minha amiga de tratamento, passou por um câncer, gente, uma história fantástica. Eu sou fã da Daiane, uma história de cura, de realmente. Quando eu vi as fotos, eu vi pelo que ela passou, eu falei, você é um milagre de Deus. Que Então, assim, bênção. eu cumprimento ela, que bom que ela está aqui. Fantástico. Eu quero saber se as pessoas estão nos ouvindo e nos vendo bem. O áudio da Denise às vezes está falhando para mim. Para vocês, como está, gente? Vocês podem nos sinalizar com um joinha, com alguma mensagem nos comentários, por favor.
A imagem, para mim, está excelente. Às vezes pica um pouquinho a fala da Denise. Daiane, sinta-se super convidada para participar do projeto. Estou buscando pessoas com essas histórias inspiradoras para compartilhar, motivar e inspirar tantas outras que nos seguem, que nos acompanham, ou que mesmo depois da live buscam, né, a gravação, porque eu deixo gravada, para poder assistir e absorver tanto conteúdo inspirador e que acrescentam nas suas vidas, nas nossas vidas. O Pierre, a Marli, a Livinha estão sinalizando que está tudo ok. Vamos então preparar o coração e acolher esta linda que está conosco e irá alegrar a nossa tarde que se inicia com a sua biografia, que é repleta de superação e resiliência. Mais uma vez, muito bem-vinda, Denise. Obrigada. Olha, gente, e quando a gente começa contando a história da gente, né, e é uma coisa muito interessante, quando você relembra o que eu passei na vida. A vida da gente não é feita de um momento só. Hoje, quando começou o programa, você leu a minha biografia, advogada, diretora do programa Direito na Escola, mas nada disso foi da noite para o dia. Tudo tem uma construção. Sim. A nossa infância, ela é muito importante por conta disso, que é lá que a gente vai aprender quem nós somos, né, os valores, a ter aquela criação. E a partir daí a gente vai construindo. A minha adolescência, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi em uma rádio lá em Bocaiúva. Eu lembro, meu pai fazia um programa evangélico. Norte de Minas, morei em Bocaiúva, morei em Janaúba, tenho um carinho muito, muito grande pelo norte de Minas e por essas cidades, né, de Montes Claros. Sim. Gente, só um instantinho, que tem assim, programa ao vivo, mostrar aqui para vocês, ó, uma janela aqui, que eu vou ter que fechar ela, porque ela tá, o vento começou a ventar agora, e assim, ao vivo a gente vai fazendo. É o seguinte, e aí eu lembro que meu pai foi para essa rádio e pegou o programa e falou assim, me levou uma vez, 2 vezes, na terceira ele falou, a partir de hoje você é responsável pelo programa. Era um programa evangélico, mas era responsabilidade. 2 vezes na semana eu tinha que estar à frente do programa, eu tinha que preparar e organizar os roteiros para a rádio. E não era essa coisa assim, mamão com açúcar que a gente tem hoje, não, gente. Internet, computador, programa as músicas. A Anne, minha amiga lá de Bocaiúva. Ai, tá aí, né? Falar de Bocaiúva, né? Falar de Bocaiúva. Gente, na época era fita cassete. Quem pegou essa fase sabe. A gente deixava as fitas todas programadas, né? Com a música certa. E aí, quando a gente colocava no toca-fita, tem hora, aí a fita embolava, ou a música chegava na metade. Aí você falava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? E tinha que improvisar. O fato é que eu tinha que fazer o programa e o programa tinha que ser bom. Então foi um aprendizado enorme na frente lá dos programas na rádio. Eu sempre gostei muito desse meio das artes, da comunicação. Eu acho que me motiva a minha vida. Sim. Então depois eu mudei aqui para Belo Horizonte. Belo Horizonte não tinha tantas coisas, igual lá em Bocaiúva, fazer teatro, participar do conservatório, tocava teclado, sempre muito envolvida com esse mundo. E depois voltei para Belo Horizonte com 15 anos de idade, eu não tinha mais isso. Mas aí eu tinha outra coisa. Eu sabia que eu queria trabalhar e ganhar meu dinheiro. Sim. Aí eu estudava no Colégio Batista, pelo fato do meu pai ser pastor batista, eu já era bolsista lá no colégio. Isso. Aí eu estudava lá. E quando eu fiz 16 anos, em 1999, eu comecei a trabalhar como monitora da educação infantil lá no Batista. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E assim foi, desde os 16 anos de idade, eu sempre trabalho, sempre tenho o meu sustento. E aprendi a conciliar, né? E eu sei que não é fácil. Sim. Não é fácil você ter que estudar para provas e ter que trabalhar a tarde inteira. Não mesmo. Mas eu tive que aprender, né, a resiliência
E isso, eu falo que essas coisas que vão acontecendo na vida da gente se somam depois em propósitos maiores. Então, a Exatamente. gente... Você Sou começou grata. a apresentar a Caneta como personagem, o Pierre André, grandioso contador de histórias, alguém que me inspira muito. Inclusive, foi ele quem estrelou este programa, este projeto. Ele está dizendo que haja canetas para rebobinar as fitas cassete. Haja mesmo, né, Denise? Exatamente. E, gente, que época! E, não, e o CD na época que a gente colocava, quando começou, né? Aí eu, nossa, que máximo o CD. Aí o CD arranhava, aí começava a tocar, e a música pulava na hora. Eu sei, gente, a gente já passou aperto na vida. Que Hoje tá tranquilo, desafio, hoje né? os desafios. Mas isso tudo prepara para a vida. Sim. Porque em diversos momentos, como agora mesmo, eu estou aqui na live e começou a ventar. Se a outra pessoa começa a ficar aqui desesperada e não tem coragem para falar, gente, eu estou aqui ao vivo, deixa eu fechar a janela e resolver o problema, do que é um improviso, é o que você tem que ter coragem, às vezes, para fazer na vida. Semana E tem passada, gente que, em vez de... perdão, te cortei. Semana passada aconteceu isso comigo. Eu tinha uma imagem para mostrar, esqueci de deixar aqui próximo ao local onde eu realizo a live e precisava mostrar. Eu levantei e fui buscar. Tá tudo certo. Exatamente. Porque, gente, improvisar, a gente precisa disso na vida. A gente precisa de falar. É flexibilidade a palavra que eu estava procurando. Flexibilidade. Que a gente faz um roteiro para tudo. Mas a vida, ela não é um roteiro que vai aceitar do jeito que a gente escreveu. No meio do caminho, havia uma pedra. E aí, o que você faz com a pedra que tinha no meio do caminho? Você pode pular a pedra, você pode contornar a pedra, você pode reclamar da pedra. Quem vai decidir o que fazer da pedra é você. Então, a gente não pode colocar sempre a culpa na pedra. Tá, apareceu, e aí? Porque só ficar lamentando da pedra, que tem a pedra no meio do caminho, tá. E o que você vai fazer para passar por cima disso? Então, esse poder da flexibilidade, ele ajuda a gente em tudo. Inclusive, me ajudou muito na vida adulta, né? Nós estamos aí em Outubro Rosa, nós estamos falando sobre a questão do câncer. Aqui, ó. Eu pus 2 lacinhos e nenhum tá aparecendo. É porque chega um pouco mais para trás, né? Isso. Aí, ó. Nossa, gente, eu coloquei aqui o meu, porque a gente tá aí falando sobre Outubro Rosa. Eu nunca imaginei ter na minha vida a experiência com câncer de mama. Era algo irreal, surreal, algo que não cabia na minha história de vida, na história que eu tracei. Mas como eu disse, na vida da gente, existe, às vezes, uma pedra no meio do caminho. E quem decide o que vai fazer com a pedra é a gente. Exatamente. E, né, eu casei meu casamento estava programado para novembro de 2014. Enquanto eu preparava as coisas para casamento, eu descobri um nódulo na minha mama. E olha, gente, descobrir um nódulo na mama, para muitas mulheres, é a parte de mais pânico que tem. Sim. O que fazer com o nódulo que você descobre? Ontem eu fui fazer algumas palestras para mulheres aqui na cidade de Belo Horizonte, pelo projeto Compaixão, e eu estava conversando com uma delas e ela falando, eu já descobri, mas já tem muito tempo, eu não sei o que eu faço, eu não tive coragem para dar prosseguimento. Certa vez eu atendi uma amiga minha que mora em outra cidade. Quando eu cheguei lá, ela tá assim, Denise, que bom que você veio. Eu já descobri um nódulo aqui, já tem quase 6 meses, mas eu não sei o que faço com ele. Eu não tenho coragem de ir lá ver se é um câncer ou não. Então, gente, a primeira coisa, eu quero que você grava isso. Se em algum momento da sua história de vida, você se deparar com um nódulo na sua mama, ou uma secreção, algo que não era para estar ali e estava, sim, tenha coragem. Se você for lá e fizer os exames e não for um câncer, você vai dormir tranquilo. Você pode ter certeza que dá vontade de gritar, de pular, de comemorar. Você vai pegar o resultado e você vai... É uma alegria enorme. Agora,
Se for um câncer, você vai ter chance de tratar mais cedo. Exato. Infelizmente, muitas mulheres chegam nos postos de saúde ou chegam já nos hospitais para fazer o tratamento quando já está em um grau avançado, porque quando descobriu, não tiveram coragem de investigar. Então, grava isso, tenha coragem, vai lá, tira essa dúvida e vai dormir em paz, se for o caso, ou vai se tratar melhor. Comigo aconteceu isso. Só que eu fui no posto de saúde, Mari, a médica falou que não era nada não, que eu podia ficar tranquila. Sim. Não, vai sumir, pode ficar tranquila, não é nada não. Você tem caso na sua família de câncer de mama ou de útero, né, ovário? Não tem não. Você tá com 31 anos, na época que eu descobri, eu tava com 31, né, que eu descobri o nódulo, e demorou muito o tratamento por conta disso. Sim. Que não era nada não, vamos investigar. Beleza, como eu tava planejando casamento, tava mexendo com outras coisas, você eu fui casar primeiro. Casei, foquei nisso. Então, assim, vou tirar o foco aqui do nódulo, vou passar o casamento, depois eu volto. Sim. Passado o casamento, e no mês de novembro eu voltei lá no posto de saúde, só que a médica, final de ano, estava de férias. E lá na minha ficha estava falando que não era nada não, que eu podia ficar tranquila. Era só observar e não precisava nem ir não me deixaram nem passar no clínico, do clínico examinar. Nossa, meu sabe? Deus. E eu agradeço a Deus pela enfermeira ou estagiária, eu não sei quem ela era, as moças, né, que me atenderam ali naquele posto, falou comigo triagem, assim, Denise, né, que eles fazem. Pois é. E nesse dia, como a médica não estava, tinha essas meninas atendendo. Ela falou, se eu fosse você, eu não ficava esperando, não. Eu ia no médico particular e tirava essa pulga atrás da orelha. Sim. Por quê? Tá falando que não é nada, mas tá estranho. Investiga melhor. Ô, gente, como eu agradeço a Deus pela vida dessas meninas, que abriram meus olhos e falaram, olha, não deixe para depois. Não deixe para depois. É algo muito importante quando se trata de câncer, porque o câncer não tira férias. Anota isso aí, o câncer não tá na quarentena, ele não vai esperar o vírus acabar, não. Se notou alguma alteração no seu corpo, que não seja o câncer de mama, que seja outras alterações, vá no médico. Se você precisa de saúde, o câncer não tira férias. E aí eu fui, realmente eu fiz os exames e comecei a investigar. Quando eu cheguei no mastologista, já era maio de 2015. Olha o tempo, eu descobri em setembro de 2014. Quando eu cheguei lá, já era maio de 2015. Foi um tempo considerável. E eu gosto de contar esse detalhe da minha história, que foi, quando eu fiz a primeira biópsia, né, para investigar se era um câncer ou não, o resultado deu negativo. Olha. Deu que era uma lesão proliferativa da mama, mas deu ausência de malignidade. Ô, gente, eu fiquei feliz demais. Foi na ultrassonografia ou na mamografia, Denise? Não, na verdade, foi na biópsia mesmo. Ah, sim. Na primeira biópsia que eu fiz. Punção. Sim. Isso. Aí nessa punção que eles pegam, né? Enfim, uma agulha, tira um pedacinho e manda para biópsia. Eu passo 6 meses, toda picadinha. Nossa, que delícia! Para não dizer o contrário e não desanimar ninguém. Mas acompanho, né? O que você está falando, né? Da importância do acompanhamento. Sim. O acompanhamento é importante. Sabe por quê? Porque o médico, ele não vai ver só aquele nódulo isolado, ele não vai ver só o resultado do exame. Tem todo um contexto. Exato. Por exemplo, eu tenho um nódulo na minha mama direita, que eu já faço acompanhamento dele por mais de 2 anos, e de 6 em 6 meses fazendo mamografia, não cresce, não altera, são margens bem delimitadas. Igual a médica fala, Denise, aqui é só acompanhar. Pode ficar tranquila, porque não cresce. Eu disse para vocês, o câncer não tira férias. Então, se é algo que não está crescendo, não está evoluindo, não está dando alteração nenhuma, calma, pode ficar sossegado. Agora, se está dando alguma alteração, é preocupante. E foi isso que o médico viu da primeira vez. Ele falou comigo, olha, aqui no seu ultrassom, está falando que as margens são bem delimitadas. Mas eu estou vendo aqui que não é não. As margens não estão bem delimitadas. Na sua punção está falando que não é maligno, mas não é isso que eu vejo. Eu estou vendo outra coisa, as características. Então a gente vai te operar.
E quando ele falou isso, gente, eu lembro bem. O meu marido, Lanier, ele é uma pessoa, uma bênção na minha vida. O doutor Jocinaldo, que é meu pastor e meu sócio também. E eu lembro que eu saí do hospital e fui para o trabalho. Eu trabalho junto com eles. Sim. E lá, eles falaram, calma, Denise, não vamos sofrer por antecipação, não. Fica bem, né? Fica bem. Foca em outras coisas enquanto Sim. isso, que quando tiver que operar, vai operar. E realmente, gente, foca em outras coisas. Claro que a gente não vai desconsiderar, tinha uma cirurgia para ser feita, tinha um diagnóstico que poderia ou não ser confirmado como um câncer, e eu fui para a primeira cirurgia sim, sem saber se era ou não. Sim. Põe um frio é um frio na barriga, eu não vou desconsiderar que às vezes dá uma ansiedade. E é isso que as outras mulheres também passam por Não esse deixa de momento. afetar o emocional, né? É sua vida. Claro. Sim, só que aí você pode escolher, ou eu fico focada só nesse problema, ou eu vou Sim. continuar fazendo as coisas que a vida me apresenta. Então, eu continuei trabalhando, continuei produzindo, continuei sonhando, continuei, porque eu decidi ir. Eu não queria ficar parada num diagnóstico e presa num si. Gente, a Sim. pior coisa do mundo é a gente se prender no si. Se E isso se, acontecer, e e se, se? e E se. se? Se, Exatamente. tira o si. Aí eu lembro de um livro lá da minha adolescência, que era um livro da série Cris. Era uma jovem, né, Ah, que vivia vários conflitos e tudo. E lá eu lembro muito bem que ela tinha um trecho desse livro que falava isso. Não dá para a gente ficar baseado no e se, porque o e se pode ou não acontecer. E exatamente. desde a adolescência, isso ficou muito na minha mente, né? Esse Marcado. pedaço, esse trecho da história da Cris, que ela estava num conflito, se namorava ou não namorava, era um outro contexto. Mas esse e se ficou na minha mente. Quantas vezes a gente para de fazer as coisas da vida com essa coisa no e se acontecer? E se acontecer, eu vou ter para mim. Eu preciso, então, viver o máximo possível, o melhor da minha vida, aproveitar o máximo da minha vida. E foi assim. Eu fiz 32 anos num dia, fiz minha cirurgia no dia seguinte, e 7 dias depois saiu o resultado. Carcinoma ductal invasivo da mama grau 3. Ali sim, na hora que a gente recebe esse diagnóstico, o mundo, o chão se abre. Falei, pronto, morri. E agora? O que eu fiz da minha vida? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Sim. Porque eu achei que eu ia viver até os 90, 100 anos e tudo mais, e agora, 32 anos, eu tô com um diagnóstico de um câncer que eu sei que vai espalhar, que eu sei que eu vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia, porque o Dr. Google é o Nó, pior médico de todos. eita, E doutor. o Dr. Google, gente, desespera qualquer pessoa. É verdade. E quando eu cheguei lá no médico, aí ele falou comigo, não, Denise, é realmente, mas aí a gente vai fazer o tratamento. E a doutora Luciana Bernardino, ela me atende desde o dia que eu cheguei lá na Oncologia de São Francisco, em 2015. É uma médica excelente. E eu lembro dela falando, olha, tem tratamento, calma, você vai ter que aprender a tapar os ouvidos para os corredores do hospital, que Sim. é onde a gente, toma isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Calma, confia no tratamento. Todos os seus outros exames estão bons e a gente vai tratar isso daqui e você vai ficar curada, né? Passei por mais uma cirurgia para o esvaziamento axilar. O que é isso? Tira todas as ínguas que estão aqui embaixo do braço e vai fazer a biópsia para ver se aquilo é ou não câncer. Dos 22 linfonodos retirados, 11 estavam com metástase. Nossa. Então, eu recebi também esse diagnóstico. Olha, você tem um câncer e você tem comprometimento de linfonodos, você já tem metástase. E às vezes a gente recebe isso, esse diagnóstico, e para muita gente podia ser sinônimo de morte mesmo. Mas eu recebi como, graças a Deus, ainda sobrou metade. Metade tá bom, então vou me apegar sempre à parte boa. Em algum momento eu sabia que aquilo estava vindo na minha vida por uma razão, por um propósito maior, sabe? Às vezes, e essa é uma oração que eu fiz para Deus, eu não sei, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu preciso falar de Deus, porque é Deus que me sustentou durante todo esse tempo e eu acredito que Ele está comigo, né, me sustentando em cada momento. Sua fé E eu viva. lembro que um dia eu tava orando e lendo, e tem uma oração na Bíblia que é a oração de Jabes, que fala, ó que me alargues as fronteiras. Tem um livro falando sobre essa oração, né? Chama exatamente oração de Jabes.
E ele, no trecho desse livro, fala o seguinte, que às vezes a gente quer fazer muito, mas as nossas fronteiras estão limitadas. Por exemplo, uma pessoa que quer morar fora, que quer trabalhar no exterior, que quer se envolver com o mundo, mas não sabe falar o inglês. Sim. O fato dela não saber o inglês limita as suas fronteiras. Então, quando você aprende o inglês, você destrava um monte de coisas. Sim. Hoje, quando eu comecei aqui contando sobre o programa na rádio, sobre a habilidade de improvisar, sobre o contato com o teatro, tudo isso é forma de expandir as fronteiras, que hoje, quando eu trabalho com palestras, eu tenho uma facilidade, às vezes, maior do que outros na questão da comunicação. Sim. Então, gente, tudo na vida, expanda suas fronteiras. Quando o câncer veio na minha vida, eu vi isso. Era como se Deus estivesse me dando um presente de expandir as minhas fronteiras para o mundo que eu não conhecia, mas que eu sabia que Ele estaria comigo em todos os momentos. Amém. Quantas amizades, né? Igual eu fico vendo aqui as amigas que estão aqui, a Daiane, que está aqui participando da live, eu conheci ela por causa de um câncer. E tantas outras mulheres eu conheci por causa de um câncer. Hoje eu tenho que agradecer. Se não fosse um câncer na minha vida, muitos sonhos, muitos projetos estariam engavetados. Sabe por quê? Eu sempre deixava para amanhã. Ou então, eu colocava desculpa que não era para mim, não. Não, eu vou. Por exemplo, há 5 anos atrás, você falasse, Denise, daqui a 5 anos você vai ser diretora de um projeto, né, Direito na Escola, você vai conhecer pessoas fantásticas, você vai estar lá com o Lucas Andrade, que é o diretor, você vai ser vice-presidente da comissão AB Vai à Escola junto com o Alexandre. Eu falava, eu? Não tenho costas quentes, não tem ninguém no AB. Eu não. E, gente, a pior coisa que tem é quando a gente mesmo coloca limitação para os projetos, às vezes, que Deus quer dar pra gente. Deus quer te dar um projeto e você fala, eu não, isso não é para mim. Eu não mereço. São crenças limitantes e crenças que vão paralisando a gente. E a gente precisa tirar. Você tem que pensar o seguinte, olha, se Deus chamou você para alguma coisa, Ele vai te capacitar. Ele te chamou para ser gerente numa grande empresa, pode ter certeza que Ele vai te dar inteligência e sabedoria para que você aguente ficar até de madrugada estudando. Não vai ser fácil o caminho, nada cai do céu, mas Ele capacita a gente, Ele vai te apresentar os cursos certos para você assistir. Então não tenha medo não, toma posse da sua bênção, vai lá e aceita o desafio de ser gerente numa grande empresa. É uma promoção que veio como um desafio na sua vida? Toma posse dessa promoção também. Sinta-se merecedor das coisas boas que chegam na sua vida. Sim. Então, eu falo que o câncer é algo bom? Não, uma doença nunca é boa. Mas foi algo ruim que se transformou na minha vida em uma bênção. Através dele, eu conheci o programa Direito na Escola, que foi com essa vontade de deixar uma marca no mundo, de deixar um legado, que eu fui atrás. Foi depois da primeira quimioterapia, gente, não é fácil passar pela quimioterapia. As primeiras, a gente fala que é a quimioterapia vermelha. Sim. Ela é vermelha porque cai os cabelos e também por causa do remédio que é de cor avermelhada. Então, cai todos os pelos do corpo e aí você vê aquela transformação física acontecendo. Eu não tenho fotos aqui impressas para mostrar para vocês, gente, mas pode ir lá no meu Instagram, @DeniseTorquato1. Lá tem fotos do tratamento, no meu Facebook também tem fotos do tratamento, que vocês vão ver esse processo. E quando você vê, né, a transformação acontecendo, eu pensava, eu preciso contar para as pessoas, preciso falar com elas que o que a gente tem é hoje. Eu estou curada hoje, eu estou com cabelo hoje, eu estou assim nessa aparência física hoje. De uma hora para outra tudo pode mudar. Então, se a nossa vida está baseada no que nós aparentamos ser, eu vou falar para você, sua vida não tem muita base, não. Primeiro ventinho que der, vai cair. Vai cair. A vida precisa ter raízes firmes, precisa ter raízes que vão além, o seu interior precisa estar bem. A cura do câncer, ela vai começar aqui.
porque é a mente que precisa estar curada. A mente do paciente, sabendo assim, eu vou vencer. Eu sei que eu estou passando por isso, mas tem um propósito maior. Encontrar um propósito maior para essa situação dá um alívio muito grande. Sim. Aí você fala, Denise, mas tem gente que não se cura. Hoje, eu, Denise, estou curada. Mas eu falo com você hoje, né? Por quê? Porque amanhã é outro dia. A gente sempre está fazendo exames e check-ups, então tem que aproveitar o hoje. E as mulheres, né, que passaram pelo tratamento comigo e às vezes não sobreviveram, elas perderam a luta para o câncer? De forma nenhuma. Eu fico olhando tantas mulheres que fizeram da sua luta contra o câncer, deixaram um legado, fizeram uma construção de vida, impactaram gerações com a sua história. É isso que eu quero para minha história. Quando eu passo ali na Lagoa da Pampulha e vejo a Casa Kubitschek, a gente vê a Casa Kubitschek porque o Juscelino Kubitschek, ele deixou um legado, ele construiu uma história relevante para a nossa cidade. Exato. A vida dele fez sentido. Ele é da minha cidade, minha vida. Diamantinense. Ah, que bacana! Sim. Pois é, ó. A minha vida precisa fazer sentido. A sua vida, Mari, precisa fazer sentido. E eu vejo nesse projeto que você traz aqui, né, toda quarta-feira, de histórias de vida, cada um contando a sua história, a sua biografia, com pessoas comuns. Aqui não tem super mulheres nem super homens, são pessoas comuns que querem compartilhar os seus desafios. Então isso é um ministério, isso é um legado, isso é uma construção que você está impactando vidas que talvez você não tenha noção de onde essa mensagem vai chegar. Exatamente. Essa construção começou no meu coração, desde o primeiro dia que eu comecei o tratamento, né? E desde a primeira quimio eu falei, eu quero contar isso para outras mulheres. E graças a Deus eu já pude fazer palestras em diversos locais. Ah, porque Denise, eu sabia? Não, eu não sabia nem fazer um slide, vocês acreditam? Gente, se eu mostrar para vocês o primeiro slide que eu fiz na vida, assim, sobre fazer palestra, foi vergonhoso. Eu não sabia, eu só sabia que eu queria, sabe? Talvez você tá aqui participando dessa live e você tem alguns sonhos e você tem planos e você não sabe por onde começar, você só sabe que você quer. E você só sabe que você tem um caminho. Então não desista dos seus sonhos. Não desista. Comece a pensar e comece a falar com Deus sobre esses sonhos, esses planos, porque as coisas vão se conectando e vai acontecendo. Sim. Quando você menos espera. Olha, eu compartilhei o meu sonho com um cliente meu, e esse cliente falou, eu faço palestra, eu vou te apresentar a Rosana Nogueira. E a Rosana Nogueira, que eu já faço palestras há muito tempo, ela que me ensinou, ela foi minha professora, Deus usou ela para me ajudar. E aí a gente começa nessa rede. Mas muita gente tem os sonhos, mas ele não quer contar para ninguém. Sabe aquela pessoa que quer vender a casa, mas não conta para ninguém que tá vendendo? Não vai vender nunca. É. Não põe o anúncio. Não vai vender nunca. Vai vender nunca. Se você tem um sonho, já tome posse desse sonho e comece a falar para as pessoas que você quer. Ah, você vai ser um advogado? Você está fazendo direito? Ah, então beleza. Olha, gente, eu vou formar, eu já me vejo um advogado, já se veja como advogado. Você vai ser um médico? Já se veja como médico. Vai ser um bibliotecário? Já se veja como um bibliotecário. E tome posse disso na sua vida. Porque se você não se vê como uma pessoa, o que você quiser ser, ninguém mais vai te ver assim. Tome posse do que você quer ser. E vá. E as coisas vão se conectando. Sabe, uma coisa muito interessante, Mari, quando tem uma mulher grávida e a outra está querendo engravidar. Sim. Né? Quando a gente pensa... Em alguns momentos da vida eu já pensei em engravidar, hoje eu não posso ainda engravidar, até mesmo por causa de remédio e tudo, Sim. apesar de já estar casada há bastante tempo. Mas, quando a gente tem aquele sonho, eu quero engravidar. Você anda na rua, você só vê mulher grávida. É impressionante. Atrai. Não é? Atrai. E assim, eu quero comprar um apartamento. Você começa a ver anúncios do apartamento. E hoje, com a modernidade, não é? E o Facebook e ainda as redes sociais, elas são mágicas. Se você colocar lá o que você quer, você começa a receber anúncios sobre aquilo, divulgação sobre aquilo. Porque o mundo está conectado. Nós estamos conectados também nos nossos pensamentos com as coisas que nós queremos. Então, a gente precisa aprender a tirar os planos só do projeto assim, sonho
e colocar isso como um projeto. Qual é o seu projeto de vida? O que você quer? E eu fiz o meu projeto. Eu quero deixar uma marca no mundo. E aí, como que eu posso fazer isso? Através das palestras eu posso. E aí eu comecei e deu certo. Hoje, graças a Deus, deu certo e tem mês de outubro que eu não tenho nem agenda. Mais para atender pessoas. Quero deixar minha marca no mundo usando o direito. Aí veio a oportunidade do direito na escola. Hoje nós já fomos em diversas escolas públicas, particulares, da aula de direito. Inclusive foi aprovado por articulação do programa, juntamente com o vereador Gabriel Azevedo, né, uma lei aqui em Belo Horizonte que coloca direito no contraturno das escolas municipais, noções de direito e empreendedorismo. Então, os nossos alunos vão ter aulas de direito. Olha, isso é um projeto, isso é um legado. Um legado. E as coisas na minha vida, é uma marca deixada no mundo. E inclusive agora, né, igual a gente conversou, eu tô contando isso porque faz parte da minha história. Eu tive coragem de ser candidata a vereadora aqui de Belo Horizonte. Né? E isso daqui, quando eu falo que faz parte da minha história, gente, é porque quando a gente tem algo para quer deixar, e a minha causa, a minha bandeira, o que me move, é exatamente as questões da oncologia, são as questões do direito, sabe? Então você vai para algum lugar e você quer ocupar lugares para que você possa ajudar mais pessoas também. Isso me move muito. Agora, move mais ser instrumento de transformação social. Não importa onde eu estiver. É algo que eu coloquei no meu coração lá atrás. Porque, gente, o tempo passa da noite pro dia. Sim. O tempo é muito rápido. A gente tem... Hoje eu estou com 37 anos. Olha, outro dia mesmo eu estava começando a quimioterapia. Sim. E tive que ser paciente para esperar todo o processo terminar. Então, a gente precisa de fazer a nossa história e traçar os rumos. Esse foi o rumo que eu escolhi para mim, para minha vida, para minha trajetória. E cada uma tem um rumo. O que a gente não pode é ficar sentado esperando o tempo passar e sem cumprir o plano. Qual é a sua história de vida? A gente às vezes tem mania de reclamar, né? Ah, porque eu queria estar em tal lugar. Tá, o que você fez para estar em tal lugar? A gente tem que começar a se questionar. Quais são os passos? Olha, para hoje, para eu estar tentando, lá em 2018 eu fui candidata a deputada estadual, vi lá todas as dificuldades, tive 4.000 votos. Não, agora eu vou de novo. Em 2 anos de trabalho. Então, nada é da noite para o dia. Tudo tem muito trabalho envolvido. Você diz uma construção, o que eu quero, né, Denise? Uma construção. Eu tô falando isso daqui, gente, é simplesmente porque faz parte da minha história de vida. Sabe? E eu quero incentivar da minha biografia. Eu quero incentivar você, mulher, a ter coragem também de, quem sabe, ocupar alguns espaços que estão vagos nos conselhos municipais, como vereadoras. Nós precisamos, aqui em Belo Horizonte, nós temos apenas 4 em 41 vagas. Sabe? Então, a gente precisa ter coragem. E com isso, claro que vem as críticas. Claro que vem, às vezes a gente tem que aguentar. Para que você vai para isso? Não faz isso não, esse lugar não é para você. E várias outras coisas vão falar. E não só nessa questão política não, gente. Em outros lugares também, que às vezes a gente quer ocupar. E às vezes você vai precisar de persistência e determinação. Não desista. A mensagem, se você assistiu essa live aqui hoje e não sair com nada em mente, não lembrar de muita coisa da minha história, eu queria que você lembrasse. Não desista dos seus sonhos. Transforme os seus sonhos em planos e comece a construção um dia de cada vez. Porque você tem potencial e você vai alcançar os seus sonhos. Não sei porque eu estou falando isso com você, eu não sei quem é que está assistindo a gente, mas eu senti um desejo enorme aqui de colocar isso, sabe? E os desafios, eles são enormes. No final do ano passado, a gente tem um projeto, era o DNA Experience, foi o primeiro congresso que a gente fez com o pessoal do direito na escola. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse projeto, junto com o Lucas e o Alexandre, né, eles me convidaram para ajudar e a gente precisava planejar como seria. Era o seguinte, o congresso ia acontecer no mês de novembro,
num final de semana, e no final de semana seguinte eu estava indo novamente para uma mesa de cirurgia com outra suspeita por investigação de um cisto no ovário, se seria um câncer ou não. Da mesma forma que eu fui na primeira vez, eu fui na segunda, para uma mesa de cirurgia no 50% de chance. O que você tem? 50%, a gente só vai saber depois da cirurgia. E graças a Deus, eu tenho certeza que eu fui curada, porque nos meus exames mostravam adenomiose, endometriose, um monte de coisa. Quando Tanto fez de a cirurgia ódio. e foi aberta, um tanto de ódio. Não tinha nada, só tirou um ovário. Eu precisei perder um ovário, eu não precisei perder o útero, pode manter o outro ovário, sabe? E eu falo com isso, Deus, o médico, eu lembro muito bem do médico falando, olha, o seu útero tá limpo. Eu não sei o que aconteceu. Então, assim, a gente vive de milagres e de fé. E aí eu podia ter ficado mais uma vez paralisada esperando uma cirurgia, ou eu podia ter juntado e ajudado a realizar um congresso maravilhoso, que foi maravilhoso. Então eu fiz. Beleza. Agora, gente, com esses planos, vou ser candidata, vereadora e tudo, comecei na pré-campanha, toda empolgada e fazendo alguns, né, a gente começa a fazer a pré-campanha mesmo, tem alguns apoiadores. Vou lá buscar o resultado da minha mamografia, tá lá, falsificações. Eu pensei, não, Deus, eu não tô acreditando, de novo. De novo. De novo, não basta o final do ano, outra vez, outro susto. E eu comecei, eu sei que a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, tá tudo na mão de Deus. Eu não vou parar, porque eu só vou ter certeza depois da cirurgia. E tinha que esperar. Enquanto a cirurgia não vinha, tinha convenção partidária, tinha as coisas, eu fiquei caladinha lá no partido com o pessoal, falei, eu quero ser, eu quero ir, e eu quero correr atrás dos meus sonhos. E, gente, tinha um diagnóstico, porque com as calcificações, eu fui para a mesa de cirurgia de novo com 50% de chance do câncer ter voltado na mesma mama. Não é fácil, quem já passou por isso sabe que a gente faz um agulhamento, que coloca um fio lá no lugar onde tem as calcificações, né? É bem dolorido, às vezes, o dia. No dia seguinte, você passa pela cirurgia. Eu fiz a cirurgia, saí do hospital e continuei trabalhando. Eu falo que Deus, ele me deu tanta força. Quando a gente tem propósito e tem sonhos, a gente não consegue parar. E eu não senti aquilo como um peso na minha vida. E eu só tinha confiança. O resultado saiu agora no início de outubro. Tem até no meu Instagram, fiz a selfie da vitória com a minha oncologista, com a minha mastologista, né, doutora Lúcia Aicon, e a Cleide. Eu tive que fazer, eu tô assim, gente, eu tive vontade de pular, de gritar, de falar, porque é fé, viver de fé é isso. Viver de fé é isso, é a gente ter, às vezes, as possibilidades dos diagnósticos, mas não parar. Eu preciso dessa resiliência, eu preciso de pegar esses medos, e tem o dia que a gente chora, e tem o dia que a gente coloca mesmo e fala, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso de novo, mas ao mesmo tempo você tem que ter a consciência de que, assim, se eu tô passando por isso de novo é por alguma razão, então eu preciso confiar. Se eu tô passando por esse surto de novo, é para me lembrar o quão breve é a vida. O que a vida não está nas minhas mãos e que eu tenho aqui só um presente para hoje, que eu preciso fazer dela a melhor coisa possível. Para mim foi um lembrete que às vezes a gente acha que está curado, eu estou bem, eu estou fazendo palestra e tudo, mas é aquele negócio, a gente se esquece da essência, que nós não somos nada, nós estamos aqui apenas de passagem. E como pessoas, nós podemos deixar o nosso melhor na vida do outro. Tá? Mari, assim, eu falei demais. Eu nem sei Eu como estava o horário, derretendo, você né? me Eu fala. te disse que eu não consigo controlar minhas emoções, eu acolho, eu já senti na pele, né, esse processo que você enfrenta. Eu também já fui diagnosticada com suspeita de câncer. Faço o controle de 6 meses. Não é fácil, não é. Já perdi uma prima com 28 anos, a Elisângela, e te ouvir me emociona muito, Denise. Sua história é repleta de muita força, de muita coragem.
Nós estamos E 50 minutos, faltam apenas 10. E eu quero que você use desse espaço, desse tempo, para continuar trazendo e dividindo conosco esse seu potencial, essa sua garra, essa sua coragem. O mundo carece de te ouvir. amém. E eu fico feliz, sabe? Porque só quem passou por esse susto do diagnóstico entende o quão angustiante é. E a gente entende por que a gente precisa do poder público, do bom atendimento lá no posto de saúde, sabe? Para acolher a gente, para direcionar para fazer os exames, que é um alívio quando a gente pode fazer os exames. A Daiane, ela tirou a mama, né? E ela teve 84 pontos, ela fez a mastectomia. E aí, quando a gente precisa, nossa, eu tirei a mama, no caso dela, né? Eu não precisei tirar a minha, eu tenho só 2 cicatrizes enormes, mas não precisei tirar. E você fala, por que um tá melhor que o outro? Não, é porque cada uma tem uma história. Sim. Cada uma tem uma história. E Deus é aquele Deus que usa a gente, cada um, na sua história. Né? Eu não posso querer e almejar a sua história, que você não precisa nem passar pelo câncer, nem por quimioterapia, nem nada. Ficou na suspeita e, graças a Deus, não foi confirmado. Olha só que alívio. Aí você fala, não, mas é a sua história. Sim. E olha, só essa história já foi suficiente para você mudar o seu olhar sobre a vida e tomar posições. Gente, os nossos desafios, eles são sempre um desafio. Eu aprendi isso com a Jocélia Brandão, em uma palestra que eu fiz. Ainda eu estava em tratamento, quando eu a ouvi, a Jocélia Brandão teve a Miriam Brandão, a filha dela, queimada, sequestrada, né, morta. E, nossa, é uma história que eu acompanhei quando eu era criança e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Jocélia e ela é uma pessoa que me inspira. E Jocélia falava o seguinte, a dor do outro, a gente não pode desprezar ou diminuir a dor do outro, porque a dor é sempre uma grande dor. Às vezes a pessoa que bateu o dedinho na porta, ela está sentindo tanta dor como aquela pessoa que teve o braço amputado. Porque o sentir, ele é muito pessoal. Às vezes aquela dor que você bateu o dedinho, por trás dela tem todo um processo, né? De coisas juntas. Então a gente tem que considerar sempre a dor. Então não ignore o seu desafio. O seu desafio talvez não seja menor do que o meu. Ou não precisa ser maior do que o meu. Tudo vai de como a gente enfrenta e do momento que nós estamos passando. Agora, veja sempre como um desafio. Porque quando a gente coloca palavras na vida da gente do eu não consigo, você trava tudo. Ou isso não é para mim, você trava tudo. Então você vai colocar, olha, eu estou aqui, eu estou disposta, eu me disponho. Lembra lá no início da live que eu falei que não é o dinheiro que faz as coisas, o que faz a coisa é o coração, é a vontade do seu coração. Sim. Não sei onde você quer chegar, você quer fazer um mestrado, você não tem dinheiro para fazer um mestrado? Calma, começa, quem sabe você conhece alguém que te apresenta meios de fazer esse mestrado, ou te dá condições, não desespera, só queira e persiga esse sonho, que o mundo vai encaminhando isso para você, mas não desista, veja isso sempre como um desafio, não é eu não consigo, troca, quando você pensar, não consigo, isso não é para mim, você fala assim, não, isso para mim é um desafio, eu posso conseguir. Vamos pensar como eu posso como eu posso conseguir superar isso? Sim. Essa dor. E eu fico emocionado, assim, com você, Mari, porque você é uma pessoa que me passa muita verdade desde o dia que nos conhecemos. Sim. E essa humanidade, o mundo está carente dessa humanidade, dessa empatia, sabe? Que a gente acolher a dor do outro e tratar a dor do outro e a gente poder falar, olha, é assim mesmo, tem um dia que a gente vai chorar, mas não precisa chorar todos os dias. Coloca prazo aí para o seu sofrimento. Sim. E para que você possa curar essa dor, né, e seguir em frente. Então, Deus deu uma história para cada um de nós. E você está fazendo a sua história. Eu estou aqui, continuando na construção da minha história de fé em fé. Eu posso dizer isso para você. E entrando por todas as portas que me são abertas, sim, sabe? Porque eu aprendi isso. A analisar
e entrar com coragem pelas portas. E tem horas que as portas são os desafios na vida da gente. Não. Mas, da mesma forma que eu tive que passar por aquele desafio lá do programa de rádio, com as fitas cassete que embolavam, e eu não desisti, aqui, para todos os desafios da vida, eu relembro e falo assim, não, é possível vencer. A gente só tem que lembrar de quem a gente é e da nossa essência. Tem um encontro com você mesmo. Pensa qual é o seu propósito de vida. Faz aquela análise, se for preciso. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um coach, vai procurar alguém para te ajudar. Peça ajuda se for preciso. Sim. Mas o que a gente não pode aceitar é que realmente não aconteça nada e que a nossa vida continue paralisada e os nossos sonhos adormecidos. Não. Viva! Viva! Você tem o direito de viver independentemente das circunstâncias. Exatamente. Fica aí o meu abraço a todos que estão aqui nessa live, gente. Quem quiser conversar comigo, às vezes tem alguma coisa que aqui eu vi que tem vários comentários e eu não consegui ler todos os comentários. Isso, mas podem entrar em contato comigo no Instagram, @DeniseTorquato1. Lá também na bio tem uma cartilha de direitos dos pacientes com câncer. Quem quiser pode baixar e distribuir, divulgar para quem você quiser, porque o intuito dessa cartilha, que foi escrita pela doutora Valéria Flores, né? E nós fizemos uma parceria. O intuito dessa cartilha é ajudar as pessoas. Então, eu quero aqui ajudar pessoas. Esse é o propósito da minha vida. E onde Deus quiser que eu esteja, eu vou estar. Eu luto para isso, luto para ser uma pessoa melhor, estudo, a gente aprende várias coisas para sempre melhorar e poder servir melhor as pessoas. Esse é o meu desejo, Mari. Foi um prazer estar com você. Ai, Denise, acho que as lágrimas falam por mim. Foi impossível conter a emoção ao te ouvir. Sou extremamente grata, honrada a Deus pela sua vida, pela pessoa que Ele permitiu que você fosse, né, ao longo da sua construção, desde a infância, conforme você veio trazendo. E assim, como você, né, compartilhou a questão da dor, a gente nunca julgar o tamanho da dor do outro. Eu retomei histórias lá na sala de aula, você que um dia, né, foi uma auxiliar de classe, quantas vezes uma criança cai no recreio, numa brincadeira, e é tão comum, a gente fala, para de chorar, não é nada, não tá doendo. A gente não sabe, né, o que tá ali por trás. Então, não julgar, mas saber acolher, saber amar. E como você também colocou, nunca ter vergonha de pedir ajuda, né? Quantas mãos podem ser estendidas para nos acolher, nos amparar, nos apoiar, e possamos ser humildes bastantes e buscar o outro também como ferramenta de auxílio, de apoio, de instrumento de transformação de vidas, que é o que com certeza Deus usou, né, de você, da sua vida, da sua história, para te colocar nesse universo onde você possa cada dia mais transformar, motivar, inspirar e ser esse instrumento de luz na vida de todos que têm a honra, a alegria, o prazer e a graça de te conhecer. Gratidão infinita. Amém. Eu vi aqui, meu pai tá aqui, a Delci, minha mãe, eu vi, parece que ela tá aqui também, a Ronilce. Que bacana. E, nossa, gratidão a todos vocês que estão aqui, gente, na live, Tiziana. Nossa, são muitas pessoas. Sim. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Mari, por essa oportunidade. Sou eu quem agradeço pelo seu sim, desde o primeiro contato. Eu lembro quando a Maria Luísa passou o número do seu telefone, seu Instagram. Aí eu fui, acessei, né, conheci um pouquinho, falei, ai, mas será se ela vai aceitar? Ela nem me conhece, ela nem conhece o meu projeto. Eu falei, gente, mas eu posso usar da oportunidade para apresentar o meu projeto e fazer o convite. E desde o primeiro contato, a sua receptividade, a sua acolhida foram incríveis. Que Deus continue te abençoando imensamente, iluminando a sua história, os seus projetos e fazendo com que você, através dos seus sonhos, possa cada vez mais impactar e transformar grandiosas e abundantes vidas. Que assim seja. Amém.
Amém. Muito obrigada. Gratidão, Obrigada gratidão, mesmo. gratidão, muita luz, muito sucesso, muita harmonia, prosperidade na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, que com a graça de Deus darão certo, todos eles. São projetos repletos Amém. de muito amor. Que Deus te abençoe. Amém. E ó, cuidem e se cuidem. Vamos fazer mamografia, gente. Beijo enorme. Beijo. Boa tarde, gratidão.